especial depois da pandemia, onde estávamos já cansadas dos treinamentos online, sozinhas, isoladas. O que a mulherada está querendo é ter um estilo de vida um pouco mais saudável, ir para uma prática esportiva, né? Fora, ao ar livre, encontrar com outras pessoas, enfim. A gente tem observado muito desse movimento. E para falar sobre isso, sobre a prática esportiva, né, ou retomada da prática esportiva, ou a inclusão disso na nossa rotina, os cuidados com a alimentação, e termos aqui uma das nossas convidadas que saiu do ping-pong, literalmente, para o beach tênis, é que eu recebo aqui essas 3 convidadas maravilhosas, começando aqui pela minha direita com a Fernanda Enz, que é empresária esportiva, aqui a Luana, né, Lungaray, que é nutricionista esportiva, e a Marta Schmidt, que é radialista, e é que eu falei que saiu do ping-pong e foi para o beach tênis. Gurias, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje na sala com a confraria, né, que é esse quadro que a gente começa sempre recebendo literalmente a mulherada, as amigas, para conversar aqui sobre temas que são relevantes para o nosso dia a dia, coisas atuais, e uma conversa super leve, de trocar ideias e conhecer um pouco mais, né, da profissão e das experiências de cada uma. Fê, queria começar contigo, né? Tu és educadora física também, além de empresária, né? Tem um método, né, para levar uma vida mais esportiva e mais saudável, especialmente para mulheres. Queria te escutar o que tu tem observado, né, nos teus negócios e nos teus atendimentos. Tem realmente tido esse movimento? A mulherada está querendo praticar novos esportes, está querendo esportes, né, fora, ao ar livre. Como é que está esse movimento? Então, Iva, primeiro, muito obrigada pelo convite, por estar tendo a oportunidade aqui de estar com as meninas aqui conversando. Então, existe um movimento muito forte em cima do esporte, do estilo de vida esportivo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com as mulheres praticando o beach tênis. Realmente é uma febre, né? Quem aqui não conhece alguém que está jogando ou praticando beach tênis? E realmente esse estilo de vida ele veio para ficar, né? Muito mais do que jogar, existe toda uma questão social, de relacionamento, de entender a mente, né? Cuidar das emoções, e para além da quadra, como eu digo, né? Todos os ensinamentos que a gente tem dentro da quadra, a gente acaba levando para a nossa vida. Marta, eu brinquei no início, né, do teu movimento, mas tu já praticava, né, esportes, natação, já fez parte, né, também da tua rotina, enfim. Mas agora tu te encontrou no beach tênis, é isso? O que te levou, né, à prática do beach? Que a Fê me deu o spoiler que tu tá super dedicada, né? Sim, olha, é maravilhoso, assim, me encontrei no beach tênis, né? Como tu dissesse, do ping-pong, era uma paixão minha, assim, lá desde a infância, assim, né? Mas eu passei por vários esportes e mais recentemente foi a funcional, que é né, muito legal, assim, passei pela natação, mas continuo na natação, mas beach tênis, mas já decidi que eu vou, né, migrar, intensificar, porque eu acho que é um esporte que tem esse aproveitamento do físico, de te exercitar na areia, né, e completo, assim, mas também, isso que a Fê falou, além do esporte, eu acho que tem a interação com as outras pessoas, né, a questão de tu estar ao ar livre, isso aí eu acho, assim, que está fazendo um bem, assim, muito legal, além do esporte que... O movimentar-se, né? E não é competitivo, mas ele é mais... Divertido também, divertido, né? Né? Falar em diversão, em cuidados, tu também, né, Luana? Pratica o beach tênis, além de cuidar, inclusive, das alunas da Fê na questão da nutrição. Como é que apareceu, né? Como é que tu vivencia o beach tênis na tua vida? E queria que tu já entrasse um pouquinho também na questão dos cuidados que a pessoa tem que ter com a alimentação, né? Quem vai, em especial, começar uma prática esportiva, seja ela o beach tênis ou outra. Eu acho que é bem importante quando a gente une os dois, né? Então, quando a gente tem a prática esportiva, mas também a alimentação. Até porque quando a gente cuida mais do nosso corpo, nossa percepção corporal, o beach tênis trabalha muito isso, a questão de coordenação motora. Tá chegando o verão, é na areia, então tem toda aquela parte de lazer e transmitir essa prática do beach também nos finais de semana, quando está com a família, e o cuidado com a alimentação ele vem junto. Então, quando a gente tem essa prática ativa de esporte, a gente tem que ter mais cuidado com a nossa alimentação. E se a gente não cuida mais um tempo para organizar, a gente acaba se atrapalhando mais na rotina. Então, o primeiro ponto para quem está começando um esporte e quer cuidar um pouco mais da alimentação é a organização. Ela é a chave para toda a rotina funcionar melhor.
senão a gente acaba sendo engolido pelo furacão, que é a nossa rotina, a gente vai comendo qualquer coisa e aí a conta uma hora acaba chegando. Então é importante para nosso cuidado, autoestima e percepção corporal que a alimentação ela esteja bem alinhada. Até porque se a gente vai pensar, né, nos praticantes de beach tênis, eu tenho várias amigas que estão, né, super na febre e tal, tem tido também esse cuidado, parece que é algo até, algumas com acompanhamento nutricional, que é o recomendado, obviamente, mas algumas comendo coisas mais leves, cuidando, até porque a pessoa não vai ir para uma feijoada e depois vai, né, jogar beach tênis, então não combina, não muito, combina, né, obviamente. Então, acho que o cuidado também já... quando a pessoa entra num ritmo da prática do esporte, né, mais um esporte assim, ao ar livre e tal, eu acho que naturalmente já vem escolhas mais leves, né? A gente tem muitos hábitos associativos, então quando a gente está treinando, a gente se alimenta um pouco melhor, então a gente tem aquele olhar mais cauteloso pela tua alimentação. Então, especialmente quem treina beach tênis, a gente tem cuidado com a alimentação e fazer um lanchinho um pouquinho mais leve antes de treinar. Cuidado com a hidratação, então levar garrafinha de água sempre, a gente está no sol, né? Em especial, estamos, né, num ambiente aberto agora, né, começando a esquentar ainda mais, a hidratação fundamental, né? Para outros aspectos, às vezes a gente pensa assim, quero tomar água só porque tem que tomar água. Mas funciona melhor concentração, produtividade para quem é empreendedora, até mesmo questões de pele, intestino, então tem que estar sempre ligado na hidratação no dia a dia. Perfeito, perfeito. Mudou alguma coisa, Marta, quando tu começou a praticar o beach tênis, mudou alguma coisa na tua alimentação? Eu tenho procurado, assim, me preocupado mais, né, com a alimentação, assim, o que comer antes de ir, né, pro treino, para aula, né? Depois, eu já estou também com a minha consulta aqui, já vou marcar com a Luana, né? Porque rolando ótimo, né? Não, mas é uma coincidência, porque essa semana eu estava falando, eu quero marcar não só assim, tá chegando o verão, né? Mas assim, é uma questão de hábito, assim, de tu ter esse cuidado, de tu... E eu acho que uma coisa vai puxando a outra também, né? Porque daí tu veio para uma prática, né, mais saudável, introduzir uma rotina na esportiva, já pensa em cuidar da alimentação, acho que as coisas vão caminhando juntas, né? E por falar em coisas caminhando juntas e, né, um método, me conta um pouquinho, Fernanda, do teu método de vida mais saudável e esportiva. Então, eu acabei, durante esses 17 anos de carreira, Iva, criando um método onde eu entendi que existem 5 pilares essenciais para a gente viver o estilo de vida esportivo. Né? E juntando esses 5 pilares, eu acredito que a gente realmente consegue ter uma performance melhor, tanto na quadra, quanto fora, quanto na nossa vida empreendedora, quanto no dia a dia, né? As mulheres são muito atarefadas, então como é que a gente consegue explorar o estilo de vida esportivo, se cuidar e levar isso para o nosso dia a dia? Então foi pensando nisso que depois de muitos anos eu entendi que esses 5 pilares, eles realmente funcionam e devem ser levados em consideração. Vou citar aqui para ti, então, os 5 pilares essenciais para nós, levando essa vida esportiva, né? O primeiro pilar que eu falo que é o pilar que a gente traz a experiência, que é o primeiro E do método EVE, EVE, de estilo de vida esportivo. A gente traz a experiência através do movimento técnico, ou seja, eu vou aprender a técnica sobre aquele esporte, e através do físico. Né? Então, o físico dos movimentos, é eu também cuidar da minha alimentação, é eu cuidar do meu sono, como é que está o meu estado físico. Depois a gente passa para a letra V, que é o viver presente, e aí a gente traz a tática, que é fundamental nos jogos esportivos, como é que eu tomo minhas decisões, quais são os meus planejamentos de jogo que eu vou fazer. E a outra... Isso tem uma relação direta, muitas vezes, com a vida profissional, com a nossa agenda, né? Exatamente, por isso que eu digo que tem tudo a ver, é sempre tentando levar de dentro da prática esportiva para fora, né? O outro pilar que também tem a ver com viver presente é o pilar mental, né, gente? Que é um pilar fundamental, né? A gente viu durante esses 2 anos de pandemia o quanto a gente precisa fortalecer o nosso mental, cuidar das emoções, e o esporte, ele traz isso muito forte, né, Iva? O esporte, ele ajuda a gente a desenvolver a nossa capacidade mental e realmente saber melhor dosar como é que tá nossas emoções naquele momento, né? E o último pilar, que é o último E, de elevar,
que são os valores que o esporte traz. Então, eu entendo que o pilar social, que é esse último, ele é tão importante quanto os outros. E dentro do que a gente viu nesse movimento... Te refere, por exemplo, que a Marta trouxe da convivência mesmo, de encontrar outras pessoas, até porque a gente está falando, né, do beach tênis, um esporte de duplas, enfim, mas tá ali com as amigas, né, e tal. Exatamente. Ou confraternizar mesmo. Exatamente. É como eu me relaciono com o meu meio e como é que o esporte está ligado a isso, qual é a importância do esporte nisso. E hoje muita gente nos procura para as aulas exatamente para se relacionar através do esporte e acabam acontecendo amizades lindas aí para a vida toda, né? A mulherada toda realmente fazendo amigas. A gente tem visto esse movimento, né? Ele é muito forte. Eu tenho amigas que, incrível, elas têm uma dupla, né? Mas assim, já formou uma rede que saem, se divertem, fazem campeonatos, viajam, né, para outras cidades. Melhores amigas de infância, né, que se conheceram na quadra ali, né? Exatamente. Então esse é o movimento todo, né, do estilo de vida esportivo, né? O quanto a gente consegue se conectar com mais pessoas e levar aquilo para o nosso dia a dia e realmente ter parcerias legais para compartilhar a vida com a gente, né? Fernanda, aí tu estava comentando, né, sobre essa questão de estar com as amigas e tal. Isso também tem um ponto bem importante que é o se priorizar, né? De colocar um tempo ali na agenda, literalmente, para que eu possa fazer uma prática esportiva, encontrar com as amigas do beach, né? Colocar prioridade na nossa vida. Marta, tu teve que te organizar dessa forma para ter um momento teu, né, de prática esportiva? Com certeza, assim, no sentido de ter agenda, é trabalho, é filho. Meu filho também né, faz esporte e faz no mesmo espaço que eu, mas eu coloquei como meta, não, ele tem um horário e eu vou ter o meu horário, né, para eu ter aquele autocuidado, aquele horário é meu, não abrir mão, né, de estar ali inteira, 100%, não estar me preocupando se né, eu tenho que esperar alguém, não. Aquele ali é um momento, para mim, acho que é muito importante isso, sabe, da gente se cuidar e se priorizar. E é tão difícil, né, para as mulheres colocarem, bota tudo na agenda, né? Bota filho, bota marido, bota companheira, bota trabalho, bota isso tudo, né? Mas a gente, né, a gente tem que se lembrar, né, de colocar prioridade. E a questão da prática esportiva, ainda mais no esporte coletivo, assim, que tem diversão junto, é maravilhoso. Porque também entra uma questão da gente estar muito se cobrando, né, de ficar com o chicotinho ali, né? Ah, mas eu preciso ser melhor nisso, melhor naquilo, e vai deixando tudo para depois. E a gente, inclusive, deixa de lado, muitas vezes, né, Luana, a questão da alimentação. Ah, não, mas eu não tenho uma alimentação super regrada, ou tipo, hoje eu comi batata frita e tal. E aí, então, já tchau dieta, ou tchau cuidado, né, para uma alimentação mais saudável. Como é que tu percebe, assim, quais são as formas que a gente tem de trazer um pouquinho de equilíbrio, né, para essa vida agitada que a gente tem, mas sem deixar de lado observar a alimentação? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tinha conversado era sobre organização, mas quando a gente come algo fora da nossa rotina, a gente entender que isso é normal e que isso é esperado. E a gente não é um ser humano que vai fazer tudo 100% perfeitamente o tempo inteiro. E se a gente se coloca essa pressão, a chance da gente se frustrar é muito grande no caminho. Então, sempre que tu comer algo diferente da tua rotina, entender que tudo bem, vida que segue, na próxima refeição eu já posso fazer diferente. Então, para a gente ter um pouquinho mais de autocompaixão com a gente, mas também ter mais equilíbrio. Então, e esse equilíbrio pode ser até a compensação através do esporte, né? Exatamente. A gente tem que até pensar que o esporte ele é muito mais além do que gastar calorias, né? A gente tem ali uma dinâmica de funcionalidade e benefício para a nossa saúde. E a alimentação também é muito mais do que só calorias. É para a gente se sentir melhor, é para ter um autocuidado, um bem-estar que é muito além do que só a gente comer por se alimentar, né? Então, a comida ela também está envolvida com as nossas emoções, com as nossas socializações. Então, eu faço uma amizade, a gente vai lá, comemora um pouquinho também. Então, a gente tem esse equilíbrio dentro dessa realidade e dessa rotina saudável, que daí realmente vai ser equilíbrio, né? Acho que esse ponto, né? E dentro desse equilíbrio, né, Lu, é importante salientar para as mulheres que estão aqui com a gente, nos assistindo, gurias, procurem alguma coisa que faça vocês felizes, né? Fazer esporte, fazer exercício por obrigação, a gente realmente não consegue ter uma rotina, ter disciplina e foco. Então, experimentem, né? Faz uma aula experimental em diversas atividades, para vocês verem o que realmente faz bem para a mente de vocês, para o corpo de vocês. E esse é o equilíbrio, esse é o jogo, né? Eu posso jogar um beach tênis, mas eu também posso fazer uma musculação e nadar. Por que não, né? Então, não precisa ter aquele 8 ou 80, que nem da alimentação que a Luana estava falando, mas o que a gente pode, então, trazer de equilíbrio para a nossa vida dentro da prática esportiva?
Ou seja, né, coloque um horário reservado na agenda, se priorize, chama as amigas, né, escolhe um esporte que seja agradável para ti naquele momento, vai experimentando, né? Se nunca pegou uma raquete de beach tênis, eu fiz isso com a Fernanda, tipo assim, não sabia nem como é que eram as regras de beach tênis. Começa do começo, né, Fernanda? Isso. Então se experimenta, cuida da alimentação, lembra que é um equilíbrio que tudo bem, né, da gente, de repente, comer ali a torta ou comer uma coisa que não é tão saudável, lembrando que depois tem o dia seguinte que a gente pode recuperar, inclusive com a prática esportiva, né, se a pessoa está em busca de ter um corpo mais saudável, enfim. Exatamente. Gurias, muitíssimo obrigada por estarem aqui com a gente, né, nessa sala, na sala com a confraria, e vamos lá ter uma vida, né, um estilo de vida mais saudável e, por que não, através do esporte e da alimentação saudável. Obrigada. E outra coisa, né? Acompanhem, sigam aqui com a gente, porque hoje tem muita coisa legal ainda nesse programa, né? Estamos só começando, a gente vai para o intervalo e em seguida volta. Hoje, no quadro Você Bem, a gente está com uma visita muito ilustre, que ela poderia, inclusive, estar no quadro Minutos que Inspiram, porque ela é uma mulher à frente de seu tempo. Eu estou aqui com a Adriana Finkelstein. A Adriana é mística judaica e há mais de 30 anos estuda a Kabbalah. E para falar um pouquinho com a gente sobre o que é a Kabbalah e como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, atrair mais prosperidade, encontrar o seu propósito e uma série de outras coisas, ela é nossa convidada, querida. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada por estar aqui, por me receber a Kabbalah. Ela já entrou na minha vida faz um tempinho, né? Quando nós nos reencontramos e foi muito especial. E aí, justamente por isso, eu quis te convidar para que tu estivesse aqui com a gente, e a Adriana, para falar um pouquinho, e vamos começar do início mesmo, né? O que é, se dá para resumir em poucas palavras, a Kabbalah? Eu brinco que eu dou aula de Kabbalah há mais de 30 anos. Até hoje, é como se eu dissesse, eu não sei dizer o que é a Kabbalah. Até hoje eu estou dizendo para as pessoas, né? É um princípio filosófico, com uma prática de vida que nos ensina a buscar uma outra forma de nos relacionar com a vida. Kabbalah significa em hebraico recebimento. Então ela vai te ensinar a receber a vida, porque a maneira como o cenário da tua vida vai se desenhando tem a ver com a forma como tu recebe e como tu responde. Desde o nível mais sutil, porque a Kabbalah entende que tudo é energia, que tudo transcende a fisicalidade. Isso significa, tanto que as pessoas usam o termo, isso é cabalístico, porque tem algo oculto. Sim, a Kabbalah lida o tempo inteiro com as coisas invisíveis, com as coisas ocultas, desde o mundo emocional, mental, espiritual e divino. E a Kabbalah é um convite para que a gente volte à nossa dimensão divina, à nossa verdadeira identidade e verdadeiro propósitos nessa vida. E aqui entra uma questão que eu queria também que tu esclarecesse, que não tem a ver com religião, né? Qualquer pessoa de qualquer crença religiosa pode estudar, né, a Kabbalah. A Kabbalah, a gente até diz que ela permeia o universo espiritual e o universo muitas vezes ocultista. Só que ela não é uma filosofia ocultista. O objetivo da Kabbalah é revelar as coisas ocultas. Ela dá origem à religião. Tanto a religião judaica quanto a própria religião cristã e católica. Ela é humanitária, acima de tudo, ela pertence à humanidade inteira. É para qualquer pessoa que tem crenças ou não em Deus ou numa religião. Simplesmente a Kabbalah é um convite para que a gente acredite em si mesmo e na própria vida. E justamente num momento, né, meio caótico assim do mundo, né, e tal. Como é que a gente conecta a Kabbalah no nosso dia a dia? Eu gostei que a Iva falou meio caótico. Não é meio caótico. A Kabbalah nos fala que nós estamos aqui para recuperar uma consciência que nós perdemos e nós dependemos de algo que se chama uma expressão divina. Há um Criador em tudo, há uma inteligência. Essa inteligência que a gente diz que é Deus, Deus é um código na Kabbalah. Essa inteligência, ela está num movimento infinito, constante, permanente de evolução. E ela emana algo que nós chamamos de luz. Quando a luz entra na nossa vida, coisas se revelam. Obviamente que hoje a gente percebe que a vida é muito caótica, porque a luz revela esse caos. Qual o objetivo do caos? Não é nós nos perder no caos, é despertar uma consciência. Qual o objetivo da dor? Porque o caos vai nos trazer dor.
é despertar, o movimento é sair de uma zona de conforto. E é nesse sentido que a Kabbalah é um grande convite para que a gente contate algo que está no nosso entorno, que nos traz movimento e nos leva a um estado de plenitude. Mas tu não ganha plenitude de graça. Tu precisa ir aprendendo, através das ferramentas que a Kabbalah vai te traduzindo, as leis espirituais, como lidar com essa luz e com uma condição humana, corpórea, que é a condição que trouxe o caos, que significa egoísmo. A palavra que resume, se chama desejo de querer para si. O tempo inteiro a gente quer receber. É natural, é normal, tu precisas receber, mas tu precisa aprender a regular esse recebimento. Nem tudo tu está pronta para receber. Às vezes eu digo que nós sofremos de duas coisas, né? Do desejo imediato, eu quero hoje encontrar o amor da minha vida, eu quero hoje ficar rica, eu quero hoje ter sucesso. Bem mulher, né? Eu quero hoje ficar linda, né? Já que, né? Porque é um desejo de toda mulher. Então, e a gente sofre do desespero, porque o desejo do imediatismo também nos leva ao desespero. O desespero é a angústia. Então, a gente precisa vencer essa angústia e entender a velocidade, o propósito, o sentido de cada pessoa. Cada indivíduo, cada mulher tem o seu propósito, tem o seu sentido, tem o seu significado e tem um papel dentro do olhar da Kabbalah, a questão do feminino. Perguntar justamente, qual era o papel da mulher, né, dentro da Kabbalah, do feminino? É receber o grande papel. A mulher é uma vasilha, é a grande vasilha. Olhem o mundo que nós vivemos. O mundo sempre foi muito masculino. E ele tinha poucas coisas. Eu até vou usar o termo, ele era feio. Eu estou falando masculino. Quanto mais o mundo foi se tornando feminino, mais bonito ele foi ficando. A natureza é feminina. A Shekhinah, que é semelhante à Gaia, é a dimensão feminina divina, né? É a própria natureza. A natureza é bonita. A mulher trouxe beleza para o mundo, para as ruas, para as lojas, para o posto, eu brinco com o posto de gasolina, né? Eu fui criada com um posto de gasolina que nem uma criança podia entrar. Hoje são lindos, porque são feitos para as mulheres. A nossa sala, né, da compraria aqui para receber. Quem é que dá o colorido, né? Quem é que transforma? Por que as mulheres da antiguidade era dada a elas o lugar da cozinha? Na verdade, na própria visão da Kabbalah, Deus dá à mulher, que é a Hava, que significa vida, na verdade, e que é a representação da vasilha e é o feminino, e a mulher tem mais feminino do que masculino. Mas ela também tem o masculino. Sim. Então, é dado ao feminino cuidar da terra. A terra é o corpo, a terra é tudo isso. Somos nós que transformamos tudo em algo abundante, rico. Então, quanto mais colorido e quanto mais as coisas são utilizáveis, mais tem esse feminino. Quem dá isso é a mulher. E tu comentaste agora de uma questão, né, mais rico. A Kabbalah tem uma questão bastante importante com relação à prosperidade, né? A fortuna, a abundância. Eu sempre digo algo. Deus deu a todos os patriarcas, desde Abraão, Moisés, Jacó, passando por todos, a riqueza. Porque não é dado à pobreza. A todos nós foi dado a riqueza. E todas as mulheres na Kabbalah, todas as matriarcas também. E elas têm essa função de tornar os homens prósperos. A mulher sabe o que significa abundância e prosperidade. Nós sabemos. O que nós precisamos é descobrir como, com a nossa magia, com o nosso conhecimento, com a nossa sensibilidade, porque a mulher tem uma inteligência diferente. Para Kabbalah, a mulher está mais próxima de Deus, porque ela está mais próxima do processo criativo. Ela é que cria, ela que é alquimista, ela que transforma. E ela então vai transformando tudo e tornando o nosso mundo abundante. Nosso mundo rico. E vamos tornar mais mulheres ricas e abundantes, Adriana? Com certeza! Pessoal, a gente aproveita para... A Adriana, como comentou antes, né, tem uma escola de Kabbalah, dá cursos online e presenciais. E agora, no dia 12 de novembro, nós temos a segunda edição, né, Adriana? Do curso Kabbalah
e energia do dinheiro para mulheres. Então vai estar aqui na tela, né, um QR Code para que você saiba mais detalhes de como seguir, né, a Adriana. A gente já está aqui no nosso GC, né, já tem o Instagram da Adriana, da Escola de Cabala, mas também o QR Code leva ao nosso curso do dia 12 de novembro. Quem quiser saber mais sobre mulheres e a energia do dinheiro, sobre o ponto de vista da Cabala. Muitíssimo obrigada, a gente queria aqui 2 horas, Ivan, né, Adriana? Com certeza, é um prazer. Muito rico, né? Literalmente, escutar e aprender com a Adriana. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Ivan. Obrigada a todas. Hoje no nosso Carreira e Negócios, eu recebo aqui a nossa colunista Monique Arrial, que é instrutora de desenvolvimento comportamental, e ela vai falar com a gente sobre como que a gente consegue que o outro faça algo por nós. Que maravilha esse tema, né, Mônica? Como é que a gente consegue que o outro faça algo pela gente sem parecer, né, estar mandando, ou estar sendo exigente, ou até sendo birrento, faz isso, faz aquilo. Tem como a gente, de maneira tranquila, calma, amigável, fazer com que o outro faça algo por nós? Tem um segredo para a gente conseguir então que o outro faça algo por nós. Eu não sei se vocês vão gostar muito da resposta de qual é o segredo, mas tem um segredo. O segredo é a gente fazer com que a pessoa queira fazer aquilo que a gente está falando. O que a gente está pedindo. Parece óbvio, né? Mas normalmente, quando a gente pede alguma coisa para alguém, você não procura mostrar para essa pessoa como aquilo pode ser bom para ela. Você não torna ela parte daquela construção do que você está pedindo. Você simplesmente delega algo ou manda fazer algo. E aí a reação da pessoa é: tô sendo mandado, né? Tá, vou fazer porque é minha obrigação. A grande maioria das pessoas não gosta, né, de ser mandada. Isso, e aí eu faço porque é minha obrigação, ou senão não faço. Então o segredo é você fazer com que a pessoa queira fazer aquilo. Aí você vai me dizer assim: como que eu faço para que a pessoa queira fazer? Então vamos lá, a gente tem algumas coisas que são desejos nossos, assim. A gente quer saúde, a gente quer uma vida com qualidade, a gente quer segurança. Reconhecimento. Palavra mágica. Reconhecimento. E se quando a gente for, então, pedir para alguém contribuir conosco, a gente reconhecer a qualidade, a importância daquela pessoa específica naquilo que você está pedindo. E mostrar para ela que você não pensou só em você, que você pensou nela também para aquele processo, que aquilo é importante para ela, para o crescimento dela, para ela construir a autoconfiança, para ela conseguir assumir novas atividades, ter mais retorno financeiro, enfim. Como que aquilo beneficia, aquilo que você está pedindo beneficia também a pessoa para quem você está pedindo. E olha, eu estou reconhecendo em você uma pessoa única que pode fazer isso que eu estou te pedindo. E é alguém que tem potencial para ter benefícios próprios fazendo isso. E, Monique, nesse processo, como é que a gente pode, que efeitos a gente pode esperar quando alguém faz algo por nós, né? Quando a gente conquista a pessoa para ela fazer algo por nós, que tipo de efeito a gente consegue ter? Engajamento, troca de ideias, sabe aquela parceria que gera inovação, que gera mais desenvolvimento para ambos os lados? Você pode esperar isso, você pode esperar um ambiente muito mais positivo, pode esperar cooperação ao invés de simples subordinação. Estou cumprindo porque me mandaram. Né? Isso. Você pode esperar que as pessoas queiram, te ofereçam algo mais. Para e pensa assim, ó. Lembra de alguém por quem você faria qualquer coisa? A gente pensa primeiro nos filhos, né? Ou em uma pessoa muito próxima. Como essa pessoa te faz sentir? Especial, né? Especial, importante. Então, esse mesmo efeito, né, das pessoas quererem cooperar com você, de elas quererem te entregar o melhor delas, para você conquistar isso, basta você entregar o seu melhor. E que
que pontos, assim, que a gente sabe que a gente sempre que gosta de trazer dicas, né, práticas. Se a pessoa não tem esse tato, né, de saber oferecer, saber colocar o outro, né, em primeiro lugar, que dicas tu daria, que pontos tu ressaltaria dessa comunicação, né, dessa negociação, muitas vezes, que a pessoa de casa pode utilizar para conseguir mais que os outros façam algo por nós? E sendo bom para os dois lados. Claro, ótimo, né, Iva? Aqui é importante, assim, a gente trabalhar a nossa habilidade de apreciar o outro com honestidade. Interessar-se sinceramente pelo outro, né? Que a gente adora, Dale Carnegie. Isso, Dale Carnegie tem um princípio, que é o segundo princípio dele de relações humanas, que é assim: aprecie honesta e sinceramente o outro. Então, o que você vê no outro, que você pode reconhecer, e aí, assim, você vai gerar mais empatia em você, né, na tua habilidade de ser mais empático, se treinar para ter autoconfiança, porque às vezes a gente não fala as coisas porque a gente não confia na gente. Ou não tá esperando, não, mas ele nem vai querer mesmo, ele não vai fazer mesmo, né, e tal. Então... Isso, essa questão da autorresponsabilidade também é um ponto importante. Eu vou me responsabilizar por desenvolver esse ambiente positivo, por trazer essa oportunidade, né, para a pessoa fazer algo junto comigo. Então, eu diria assim, apreciar honesta e sinceramente. Para isso, habilidades de empatia, de autoconfiança, de equilíbrio emocional, tudo isso que a gente pode treinar. São habilidades treináveis, né? Ou seja, sim, posso me tornar uma pessoa com essa habilidade de prestar atenção no outro e, inclusive, ter ganhos para mim, né? Para minha vida pessoal e profissional. Perfeito. Todos nós queremos estar do lado de pessoas que agregam, né? Então, alguém que te reconhece como único agrega imensamente. Por que você não ser essa pessoa, né? Que agrega isso na vida dos outros? Que bom. Tu és uma pessoa que sempre agrega aqui pra gente, porque tem dicas muito práticas de relacionamento, né? Em especial, e de comunicação aqui com a Mônica. Então, mais uma vez, muito obrigada, Mônica, de estar aqui conosco. E segue aqui, aproveitando o nosso programa. Muita coisa legal ainda tem por vir. Existe muito poder em uma mulher que sangra todos os meses. Talvez você já tenha escutado essa frase, né? Mas para muitas mulheres a menstruação pode ser inconveniente ou um pouquinho desconfortável, ou para algumas, inclusive, um problema de saúde íntima. Mas por que a gente está falando de menstruação se esse quadro é um Minutos que Inspiram? Porque menstruação é a linha, né, condutora de uma empreendedora que buscou um projeto com muito propósito e vem revolucionando, ganhando prêmios, investimento e, mais do que isso, trazendo um impacto, né, na vida de muitas mulheres. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo uma santa cruzense que morou aqui em Porto Alegre durante muito tempo, mas agora é radicada em São Paulo, a Raíssa Kist. Raíssa, muito obrigada, né, por encontrar um tempinho na tua vinda aqui a Porto Alegre para estar conosco. Muito obrigada, eu já te admiro e sigo teu trabalho já há bastante tempo. Fiquei muito feliz, depois de falar sobre isso, né, quando vi a Raíssa ganhando um prêmio, inclusive, né, no programa da Netflix com a Eliana, o Ideias à Venda. Mas eu queria que ela começasse a contar pra gente o porquê de empreender, né, com essa temática, né, a menstruação. Lá atrás, em 2017, quando tu ainda era uma estudante, né, aqui da URGS, da Engenharia Química. Conta um pouquinho lá de trás e como é que chegou, né, com esse projeto que é um sucesso, não só em termos, né, de negócio, mas também de impacto social. E o prazer, só agradecendo o convite, o prazer é todo meu, Iva, já estar com vocês, ser apoiada, né, há tanto tempo pela confraria também e pelo trabalho de vocês, então agradeço muito, uma super oportunidade. Bom, nossa história começa então ali antes de 2017, história da Herself, mas particularmente a Herself, né, permeia a minha vida aí há mais de 5 anos, e partindo muito de um questionamento, de uma curiosidade sobre, poxa, quais são os produtos que a gente consome na nossa rotina de uso único, né? Eu estava ali como estudante de engenharia química, como tu comentou, dentro de um laboratório de pesquisa de iniciação científica, onde a gente questionava, né, as embalagens e esse descarte. Né? Exato. E aí veio a questão dos absorventes. E esse questionamento, poxa, há quanto tempo a gente está utilizando
usando esse absorvente? Será que só existe essa possibilidade, né? Então, esse foi um dos grandes questionamentos. Poxa, será que a gente não poderia menstruar de uma outra maneira? A gente traz inovação e tecnologia para tudo. Por que não para a menstruação, né? Que está presente aí durante 40 anos da nossa vida. E a gente se descobriu, né, que estávamos desde a década de 30 sem, de fato, uma real inovação. Os absorventes, eles eram da década de 30 e o nosso questionamento, a grande virada foi, vamos perguntar para outras mulheres como elas se sentem, né, utilizando o absorvente, e aí veio o tabu permeado, né, esse questionamento permeado de muito tabu, de muito constrangimento, de não ter tido esse espaço de segurança muitas vezes, né, e que permeava a minha vivência também, para falar abertamente de menstruação, nem na família, nem na escola. A gente não fala muito disso, né? Menstruação! Exatamente. E aí, essa evidência de que era um incômodo de muitas. Muitas tinham alergias, assaduras, tinham muito desconforto e gostariam de estar vivendo uma outra experiência, né? Então, a Herself surge muito dessa inquietação, muito individual, mas que depois foi vista e compartilhada por tantas outras mulheres que estavam simplesmente acostumadas a menstruar daquela mesma maneira, mas que gostariam, né? Poxa, por que não utilizar uma calcinha, um produto que já está presente no dia a dia, né? E que possa ser também para menstruação. E aí, conta um pouquinho, né, para as gurias, o que é a inovação que tu trouxe, né, para Herself. Maravilha. Então, os nossos produtos, né, eles são formados por uma associação de tecidos tecnológicos. Então, em 2017, a gente lançou as calcinhas menstruais, que são calcinhas laváveis e reutilizáveis, que permite essa liberdade, né, de usar uma calcinha, somente uma calcinha, como todos os dias, sem precisar nenhum outro protetor, né, para fazer parte, assim, na experiência e na rotina menstrual. E no ano seguinte, nós lançamos o primeiro biquíni menstrual do Brasil, que de fato funciona, que pode mergulhar e submergir. Biquíni maiô, né? Biquíni maiô, exatamente. Então, pijamas agora. Exato. Permite a submersão mesmo, permite que mergulhar. Sempre é um incômodo, né? A gente fica tensa, né? Quando vai pra piscina ou pro mar. Exato. E muitas, a gente tinha essa evidência mesmo, que 70% das pessoas que eram nossas clientes nos disseram que deixavam de praticar esporte, deixavam de ir pra praia, de aproveitar o verão por conta da menstruação. Então, foi bem importante, assim, as pessoas nos trazendo, né? E tendo essa conexão com as pessoas para que a gente desenvolvesse algo que fazia sentido para elas. Então, a visão da menstruação não ser um limitante. Essa foi um dos grandes E como motivações. Que foi, Raíssa, o chegar ao produto? Porque desenvolvimento tecnológico, tu mesmo quando é uma composição, né, de vários tecidos, tem muita pesquisa nisso. Depois é uma questão cultural mesmo, né? De, tipo, é uma outra forma. Esqueça não, tipo, deixa de lado, né? O absorvente tradicional, descartável, e vem para uma outra cultura, né, de uso. Como é que foi para ti? Que quais são as principais dificuldades que tu teve lá desde 2017 até chegar no momento que tu estás hoje, né? Quais são os principais entraves que tu teve que passar para chegar a ser empresária que tu és hoje? Maravilha. Acho que o principal ponto é essa consciência de que o produto existe. Então, para que as pessoas possam considerar, né, ter esse awareness de produto, né, de uma nova categoria, que não é nem somente sobre moda e nem somente sobre higiene, né, entre dois espaços que a gente frequentava. Então, no primeiro momento, romper então, com a cultura do nojo mesmo, que é o tabu. Poxa, mas como assim? É um retrocesso imaginar que são tecidos? Não, justamente, né, a tecnologia para garantir a saúde, a segurança desse produto, né, higiene mesmo. Então, são laváveis, tem um antimicrobiano que evita a proliferação de fungos e bactérias, então não dá cheiro. E a gente tem essa conexão com uma questão de odor muito por conta dos absorventes. Então, é a composição dos absorventes, é o contexto que ele é utilizado que faz com que se tenha um odor específico. Então, a gente tem essa lembrança, mas que é importante a gente reforçar, né? Que se permitir viver essa experiência com os tecidos, né? E com os tecidos que têm uma propriedade, para entender que é muito, muito diferente, né? Então, o cheiro não tem... A menstruação em si não tem cheiro. E quem usa, às vezes, o coletor interno, que é um copinho... Sim. Pode conhecer e pode ter certeza, assim, de que realmente... E é isso, né? É uma cultura que a gente vai abrindo diálogo para
romper com crenças limitantes, com uma informação que muitas vezes não chega, né? Então, é a partir desse diálogo que a gente foi conseguindo trazer, né, a possibilidade, né, e esse convite mesmo para uma nova experiência. Então, trazendo um produto que tem qualidade, que tem durabilidade. O principal, com certeza, foi essa necessidade dessa abertura de diálogo, né, para que a gente pudesse estar tendo confiança no produto. E teve algum momento em que tu pensou em desistir nessa caminhada? Olha, a gente foi incubada, a primeira incubação, eu participei por mais de 10 programas de aceleração de negócios aí ao longo desses 5 anos, a cada um ano participando de 2, assim. E teve um momento que era uma banca, um pitch, né, uma apresentação de negócios, né, para 10 pessoas e eram 8 homens e 2 mulheres. E aí... Normal, né? Infelizmente. Exato, exatamente. Então, que importante a gente estar aqui falando de negócios de mulheres, né? E mulheres desenvolvendo inovação e tecnologia para outras mulheres. E foi, com certeza, muito importante ter 2 mulheres nessa banca. E lá, a gente fez toda a apresentação, trazendo esses argumentos históricos, né? Da segurança, da inovação do produto, que existe um mercado, né? Um mercado gigante da higiene menstrual, de produtos menstruais. E aí se teve um comentário de, poxa, por que não desenvolver essa tecnologia para o mercado pet? Poxa, a gente está, né, há muito tempo prototipando, desenvolvendo, co-criando o nosso produto com as brasileiras para entender, para ouvir elas, né? E não é à toa que a gente estava há 30 anos. Então, assim, naquele momento eu não acredito, né? Toda a pesquisa foi em vão, todos os depoimentos. Óbvio que esse foi um comentário de um homem, Foi né? de um homem, exatamente. De uma pessoa que não vivia isso, né? E estava querendo suavizar, minimizar ali a importância, né? De estar se trazendo inovação e tecnologia para a menstruação. Então, esse foi um dos momentos que eu disse, gente, não sei se... Como que as pessoas vão entender? Exato, né? Então, e aí foi importante as mulheres levantarem, então, assim, mulheres, né, sendo porta-voz das suas necessidades, exato, ou compartilhando. E vivenciando na pele, né? Totalmente. Essa dificuldade, né, muitas vezes. Exato. E, Raíssa, como que foi a questão de... porque, por exemplo, existe uma preocupação também na tua empresa, além da sustentabilidade, obviamente, né, de deixar de ter o produto descartável, mas também tu tens um cuidado muito especial com a inclusão, né? Então, isso também está desde o início, do tamanho 30 até o tamanho 60, de ter esse olhar também para as pessoas portadoras de necessidades, né? Com a abertura lateral, usar, né, ter no teu time apenas mulheres, o teu olhar, inclusive, para soluções para higiene, né, menstrual de populações carcerárias. Isso sempre teve, né, junto contigo ali no teu propósito. Como é que tu administra esses aspectos e a lucratividade do teu negócio? Claro, perfeito. Esse é um ponto super importante. Então, nosso processo sempre foi de cocriação, né, desenvolvendo produtos para atender necessidades reais. Por isso, desse ponto, né, que eu ainda falei da desistência, assim, poxa, não, como assim, né? Ninguém vai entender que é uma necessidade real, né? Ou sobre o mercado que a gente acabou de falar também, né? Que é uma necessidade básica que não está sendo atendida. Então, a nossa missão é estar em contato constantemente com as nossas clientes, com as pessoas que menstruam, para estar em constante desenvolvimento para atender a necessidades reais. Então, assim, desenvolvimento para inclusão, para atender, né, uma grade de 16 tamanhos, do 30 ao 60, é justamente ouvindo as pessoas e sabendo que existe uma lacuna, né? Uma lacuna que não estava sendo atendida, de modelagens inclusivas, né? Então, poxa, a gente está falando de uma necessidade básica, que é a menstruação de saúde, né? Então, por que não já, né, atender ao maior número de pessoas possíveis, né? A questão da abertura lateral. As pessoas nos traziam que com uma mobilidade reduzida, né? Pessoas com deficiência, como que fica a autonomia delas, né? Em relação a uma calcinha que se a gente poderia facilitar. Então, foi uma cocriação para entender como facilitar e a grande estratégia ali para facilitar a rotina dessa pessoa era a toalha junto com a própria calcinha. Então, são pontos muito importantes. E assim, a Herself se traz como, né, se desenvolveu como um negócio de impacto socioambiental. Então, tem essa responsabilidade de ponta a ponta. Isso é muito importante, né? E acho que caracteriza muito o teu jeito e o teu olhar pro negócio, né? Exato. E um negócio de responsabilidade socioambiental, ele já prevê, seu modelo de negócio é desenhado e prevê a lucratividade para consistência
resistência, né, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa inovação, a essa tecnologia. Então, a escala do negócio é a escala do impacto. Então, são diretamente proporcionais, porque isso não é uma ação de marketing, sabe? Sim. Não é pontual, isso está na raiz do negócio. Tá no cerne, tá no teu jeito, tá no teu DNA e tal. E que isso, o negócio da Raíssa, pessoal, é algo que tá na Exame agora. Recentemente até o meu marido mandou, olha da tua amiga, e eu digo, ai, que amor. Então, procurem mais informações. É um tipo de negócio e uma postura empresarial que literalmente deve inspirar outras iniciativas. Raíssa, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Acompanhe, pessoal, a Herself no Instagram, tá como Oi Herself. A gente vai botar aqui o QR Code para vocês seguirem. E mulheres, né, que menstruam, quebrarem paradigmas, se não usam ainda, né, as calcinhas, biquínis, maiôs e agora pijamas, né, que possam também conhecer um pouco mais e conhecerem o perfil da Raíssa e essa jornada dela, transformando o propósito e esse cuidado, né, esse olhar para o assunto menstruação num negócio consolidado e que atrai muitos investimentos. Raíssa, muito obrigada mais uma vez, querida. Sucesso, né? Continue inspirando outras mulheres, levantando outras mulheres e muito sucesso no teu negócio. Para nós, o prazer é todo meu. Muito, muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos ao nosso quadro Casa de Viver. O meu nome é Gabriela Vieira, eu sou designer de interiores, estou aqui representando o nosso querido escritório Vieira Ravadelli e hoje nós temos uma convidada muito especial para falar de um assunto tão importante e delicado, né? Que é a nossa saúde mental. Louise, bem-vinda ao nosso quadro. Conta pra gente sobre ti, sobre a tua profissão, pra gente abordar esse assunto tão gostoso que é a saúde mental. Oi, Gabi, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo. Eu que agradeço, obrigada pela tua disponibilidade, né, Lou? Eu sou psicóloga, sou psicanalista, me formei na PUC há 13 anos, depois fiz pós-graduação e, por último, após na PUC em Neurociência e Comportamento, atendo nos consultórios de Alegrete e Porto Alegre e sessões online com pacientes de vários lugares do mundo tentando aí dar um jeitinho nos fusos. Ah, sim, é verdade. A Lou, então, ela é especialista em neurociência. Nós trouxemos a nossa convidada aqui por essa conexão com a neuroarquitetura, que é a especialização, né, do nosso escritório. E a gente quer abordar, então, hoje o nosso assunto, né, é falar sobre como que a saúde mental impacta, né, nos nossos ambientes físicos, né? Como que a gente lida com isso, então, Lou? Conta pra gente como que a gente pode cuidar, então, da nossa saúde mental. Em relação à nossa casa, ao nosso trabalho, aos lugares que a gente mais vive e convive, eu digo que é uma via de mão dupla. Tanto a nossa organização ou a nossa bagunça interna interfere no ambiente, quanto o ambiente interfere na nossa organização, na nossa bagunça interna. Sim. Então, tem uma conexão direta, né, que vai e vem, porque se eu tô bem, mas chego num local desorganizado, aquilo me impacta negativamente. Sim. E se eu não estou bem e estou convivendo na minha casa, e aí eu começo a bagunçar o meu roupeiro, a minha cozinha, meu quarto, né, aquilo me revela o quanto que daqui a pouco eu estou vivendo numa bagunça, mas a bagunça às vezes é interna. Sim. Entende? Tem estudos, Gabi, que já mostraram que uma cozinha mais bagunçada leva as pessoas a terem mais compulsão alimentar. Nossa, que incrível! Que incrível! Organizar a geladeira, organizar os armários dentro da cozinha te dá uma visualização do que tu tem disponível. E isso ajuda, é como tu ir no super com fome, por exemplo. Sim, horrível! Muita demanda, muita cor. Verdade. E tu não consegue fazer escolhas positivas, tu não consegue pensar com clareza. Então, a primeira coisa sobre a organização dos ambientes é a possibilidade de tu pensar mais claro. Que bacana! Outros estudos também nos indicam que pessoas com déficit de atenção e hiperatividade,
se beneficiam de ambientes mais organizados, mais clean, justamente por uma tendência a desfocar. Então, ajuda quando o ambiente está mais organizado. Da mesma forma, como se não tem isso, desfoca com mais facilidade, se distrai com mais facilidade por já ter essa tendência interna. Nossa, que incrível, né, Lou? Que bacana. Não, e a neurociência, a neuroarquitetura, ela, digamos assim, num leque, a gente tem o urbanismo, a arquitetura, né, tem a ciência cognitiva, que é o estudo da mente, e a psicologia. Então, vejam que são áreas que estão super entrelaçadas, né? Que interessante, Lou, que bacana. A gente abordar, né, e sentir que de fato os ambientes físicos eles mudam o nosso comportamento, né, a sudorese da pele, o batimento cardíaco, né? Então, como é importante, né, a gente olhar com carinho para esses espaços, para esses cantinhos que é o nosso lar, né? A gente tem que olhar assim com esse cuidado, né, Lou? Com certeza, eu falo para os meus pacientes, é necessário transformar a casa em lar, que tu tenha vontade de voltar para casa e quando tu abrir a porta da tua casa que tu te sintas abraçado, acolhido, desde o cheirinho da tua casa até as texturas, o toque do teu travesseiro, todas as cores, a luminosidade é algo muito importante, porque luzes mais baixas tendem a nos acalmar, né? Luzes amarelas, enfim, tem toda uma questão muito específica do que cada cor, cada luz, né? Sim, aí entra a nossa área, né? Aí entra a nossa área entrelaçada, né? Interessante que houve casos, né, assim, de clientes que entraram em contato conosco para fazer uma reforma e sentiram a necessidade de buscar uma terapia, né? E a terapia também pode despertar, né, no teu paciente a necessidade de fazer uma reforma. Então, vejam como são áreas entrelaçadas e como é importante a gente ter esse equilíbrio, né, Lou? Que interessante. Porque a terapia é uma reforma interna. Sim, exatamente. Que reverbera externamente, nas escolhas, né, às vezes nas trocas de objetos, no desapego de coisas que não se precisa, não se usa mais, ou objetos que não trazem prazer, não trazem aconchego de se olhar. Também tem uma questão, Gabi, a casa, ela revela muito do momento da pessoa. Então, às vezes, uma casa de alguém solteiro, ou alguém que vai casar, alguém que tem um bebê, a casa vai mudando ao longo da vida da pessoa. A casa, ela não é estática, ela né? é dinâmica. Exato. E é importante as pessoas fazerem uma reatualização do seu lar na medida em que a sua própria identidade, a sua própria vida vai sendo reatualizada. Exato, ela vai mudando e a casa também vai conversando, né, com essa mudança. Porque nós não ficamos iguais ao longo dos anos. Sim, nós evoluímos, melhoramos, né? Exatamente. Repensamos coisas, sentimos novas necessidades. Então, verdade. Poder colocar isso no nosso ambiente faz com que esse ambiente tenha mais a nossa cara. Exato. E é muito importante isso, né? Às vezes as pessoas não têm ideia do quanto impacta positivo ou negativamente o lugar que tu vive, essa ideia de aconchego. Com certeza. Né? Às vezes é só uma sensação. Não, exatamente. Lou, pra gente então encerrar esse nosso assunto, qual a mensagem que tu gostaria de passar para as pessoas que estão nos assistindo sobre esse tema tão importante que é a saúde mental, né, nos nossos ambientes físicos? Qual seria a tua mensagem assim pra gente passar aí para o pessoal de casa? A minha mensagem é: andem pelas suas casas, pelos seus lares, observem os cantinhos, percebam o que traz prazer, o que traz sensações ruins, se percebam nessa conexão, nessa comunicação com cada cantinho da sua casa e faça um olhar mais crítico e mais cuidadoso com esses ambientes e daqui a pouco pense em estratégias para poder mudar dentro do que você tem naquele momento de possibilidade. Se tem a possibilidade de chamar uma arquiteta, que bom. Se não, né, um design. Se não, faça com o que você tem de melhor naquele momento, mas vá aos pouquinhos melhorando o seu lugar
externo, que isso vai fazer diferença internamente, com certeza. Ai, que legal, Lu. Muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade em estar aqui conosco hoje, compartilhando o teu conhecimento aqui, coisa boa. E é isso, gente. Olhem, então, para suas casas com mais cuidado, despertem cenários no seu lar onde despertem sentimentos bons, né? De alegria, de bem-estar, né? Coisa boa a gente despertar esses sentimentos no nosso lar. Muito obrigada pela presença de vocês, então, e até a próxima. Estamos chegando ao final de mais um programa da Confraria do Batom aqui na RDC TV. Muito obrigada pela tua audiência aqui nos acompanhando nesse sábado e a gente te espera sábado que vem, no mesmo horário, 10 da manhã aqui e depois a partir do meio-dia já no YouTube, no nosso canal da Confraria. Um beijo e até sábado!